Muito bem, pessoal, nós estamos de volta aqui no Política Nacional, trazendo mais um vídeo sobre o Padreco. Mais uma novidade aí sobre aquele padre lá do interior de São Paulo, na cidade de Arthur Nogueira, interior de São Paulo, que está aí na Igreja Católica. Não sei como ele ainda continua, porque acredito que a Igreja Católica é uma instituição séria, apesar de ter esse tipo de militante político. O Padreco aí, ele é um militante político e ele parece que tem um ódio no coração em relação ao presidente. Ele não suporta o presidente. Tanto que, em vez dele se arrepender das barbaridades que ele cometeu, do grande pecado, do erro que ele cometeu, de ter chamado o presidente de bandido, que aí ele vai ter que provar, né? E também de ter dito que foi um pecado para toda a população da Igreja Católica se confessar, porque tinha errado em ter colocado o presidente, como ele mesmo chama, de bandido, que é o presidente Bolsonaro. Ele, em vez de se arrepender, não. Pelo contrário, ele continuou colocando as suas mentiras, a sua ideologia. E esse vídeo eu vou mostrar aqui para você o quanto ele não está arrependido, diferentemente do que os Pingos nos Is falou, que ele estava arrependidinho, que ele não queria ofender. Só que no vídeo de agora há pouco que ele fez, ele aumentou a questão da fogueira aí, né? Aumentou o fogo. Parece que esse Padreco aí sabe que o Papa da Igreja Católica é comunista e segue a mesma linha dele. Então ele está falando aí, porque segundo algumas fontes que eu soube, 75% dos padres da Igreja Católica são comuno-socialistas. Eles são do lado dessa ideologia. Então tem razão desse padre mostrar o tamanho do ódio que ele tem pelo presidente da República, não aceitando o presidente como autoridade máxima do país, a qual o próprio Deus colocou ele, através do voto de quase 60 milhões de pessoas, o voto democrático. Ele, assim como todos os esquerdopatas, não aceitam que Bolsonaro seja o presidente do Brasil. Ele é mais um ideológico, esquerdista, a mente doente, a mente psicopata, de psicopata, a verdade, né? Nós vamos ver aqui o que ele acrescentou num vídeo de agora à noite, estando ainda à frente dessa igreja. Eu não sei que tipo de cristão está vendo ou ouvindo ele nesses sermões absurdos que ele tem falado. E ele não vai parar, não vai parar. Pau que nasce torto, ele vai morrer torto. E esse Padreco aí, que não representa a instituição católica, assim como o Papa, acredito que não representa a instituição católica, esse Padreco e tantos outros centenas deles que nasceu aí no comuno-socialismo, nessa ideologia satânica, que na verdade ele não serve a Deus, ele serve a Satanás, que trouxe essa ideologia do inferno e entrou nessas pessoas que se dizem cristã. Esse Padreco faz parte dessa gangue aí, dessa turma esquerdopata. Vamos lá, mostrar aqui para você primeiro o vídeo, porque eu recebi inclusive uma repreensão de uma inscrita do canal, dizendo que eu fiquei falando muito em cima do vídeo. Nós vamos assistir o primeiro vídeo na íntegra, depois eu vou estar colocando o segundo vídeo, que é o que ele gravou da agora à noite. Assista mais uma vez o Padreco falando do nosso presidente, essas belas palavras da ideologia esquerdista que está implantado, impregnado como câncer no nosso país. Homilia, falando um pouquinho sobre... Às vezes as pessoas dizem também, padre, cuidado com o que o senhor fala na homilia, porque tem gente que não gosta. Ué, o que
que a gente tem que falar na homilia? Senão aquilo que Deus nos pede para falar, não é? Se a gente está vendo, por exemplo, que o governo não presta, o padre não pode falar que o governo não presta porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale que o quê? Aquilo que todos falam, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. É isso que aconteceu. Olha só, pessoal, deu uma parada aqui, mas vamos ver aqui novamente o que esse padreco aí falou contra o nosso presidente. Porque tem gente que não gosta. Ué, o que a gente tem que falar na homilia? Senão aquilo que Deus nos pede para falar, não é? Se a gente está vendo, por exemplo, que o governo não presta, o padre não pode falar que o governo não presta porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale que o quê? Aquilo que todos falam, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. É isso que aconteceu. Às vezes as pessoas dizem também, padre, cuidado com o que o senhor fala na homilia, porque tem gente que não gosta. Bom, então vamos lá. Esse padre, primeiro, ele falou que todo católico que votou no presidente precisa se confessar porque cometeu um crime, um pecado gravíssimo. Você, católico, esse padre diz que você cometeu um pecado grave e precisa se confessar ao votar no presidente da República. Ele cometeu alguns crimes, se você perceber, ele cometeu alguns crimes. Primeiro que ele chamou o presidente de bandido. Ele precisa provar isso, se o presidente roubou alguém, se ele é bandido. Então, para você ver como está a cabeça desse religioso aí ao extremo. O nome dele é Edson Tagliaferri. Além dele ter falado tudo isso, ele não se arrependeu. E ele voltou a falar baboseiras, que é o vídeo que você vai ver agora, onde ele acrescenta que Bolsonaro é populista, que ele é fascista, que ele é violento, enfim, que ele causou um grande mal para o Brasil, que a culpa das mortes pelo coronavírus é de Bolsonaro. Então, você vai perceber na fala quem tem ódio de verdade. Se é o Bolsonaro ou se é esse padreco aí, que já deveria ter sido expulso da igreja. Se a igreja é séria, eu acredito que ela é séria. Mas se ela não expulsar esse padreco, aí sim, para mim, a Igreja Católica cai em total descrédito, até pelos próprios católicos. Eles têm que tomar uma providência, no mínimo, tirar a batina, tirar esse padre aí desse púlpito que está politizando a questão, impondo o esquerdismo idiota dele, esquerdopata, né? E é o que ele está fazendo aí com esse povo. Vamos ver o segundo vídeo, que agora à noite, que diferentemente da Jovem Pan ter dito que ele tinha se arrependido, agora há pouco, no Pingo nos Is, pelo contrário, ele foi ainda pior, foi além das coisas que eles tinham falado, que ele tinha se arrependido. Bora ver aqui
agora no vídeo 2. Né, homilia, falando um pouquinho sobre o vídeo, né, que está aí correndo na internet, com a minha fala da homilia de quinta-feira, dia 2 de julho, onde eu fiz toda uma pregação e acabei falando, né, do presidente da República, o senhor Bolsonaro, que todos sabem, não é novidade para ninguém, quem me conhece de perto, que faço muitas críticas ao tipo, né, de pessoa que ele é e tipo de governo que ele faz, desde antes da sua eleição, porque é uma pessoa que prega a violência, prega as armas. E eu dizia justamente na homilia, né, do profetismo, eu falava da necessidade de que os cristãos tomassem uma posição clara a respeito do que Jesus prega e a respeito desse populismo, né, desse fascismo que a gente vê no mundo de hoje. E aí pegaram essa homilia, cortaram um trecho apenas e esparramaram aí pela internet, né? E acaba descontextualizando tudo o que foi dito, né? Eu falava do profeta Amós, o que ele sofreu para dizer a verdade, e o profeta Amós não ficou com meios termos, né? Ele usou os nomes claros de quem ele criticava, Jesus com os fariseus e assim por diante. Mas eu queria só deixar isso claro, né? Que pegaram um trecho apenas e não o contexto todo da fala, né? E por fim, né, pegando um gancho aí com a liturgia de hoje, eu queria só deixar claro que não sou eu que não gosto do Bolsonaro, o mundo não gosta dele. O mundo está preocupado e debochando do Brasil por causa do nosso presidente. Então, não se preocupem com o Padre Edson. O Padre Edson é uma fichinha, é uma gota nesse oceano, né, de tantas pessoas que têm falado mundo afora, né, contra os desmandos que são, né, a homilia, falando um pouquinho sobre... O mundo não gosta do presidente. Segundo o Padreco aqui, Padreco militante, é o mundo que não gosta do presidente, não é só ele. Meu Deus do céu, que tipo de pessoa nós temos num púlpito de uma igreja católica? E olha que, segundo fontes, é 75% dos padres que são assim. O próprio Papa João Paulo, esse Papa aí argentino, né, que ele é contra o presidente, ele é comunista, ele é a favor dos globalistas, né, ele é socialista. E esse Padreco aí, ele diz que o mundo não gosta de Bolsonaro. Ai, meu Deus. Ele não sabe nem enganar, nem mentir aqui, ó. Por quê? Ó, chamando o presidente de fascista, chamando o presidente de populista, chamando o presidente aí de violento. E aí, nós é que descontextualizamos a fala dele. Ele demonstra todo o seu ódio contra o presidente desde antes das eleições. Esse Padreco aí que você está vendo. O vídeo 2 aqui está provando isso. Ele quer dar uma de santo, falando manso, mas o ódio é pior do que o ódio do coração de Satanás pelo presidente Bolsonaro. Atenção, povo aí de Arthur. O nome da cidade deixa eu ver aqui o nome da cidade, Arthur Nogueira. Se você é cristão de verdade, vocês católicos, se você é cristão de verdade, amanhã você vai chegar aí nessa igreja católica, se ainda tem credibilidade perante vocês, vai fazer o pedido ao bispo para que mande esse cara para o olho da rua. Essa criatura cheia de ódio no coração pelo presidente, porque ele está quebrando uma regra principal, que é não amar o seu próximo, mas ter ódio pelo seu próximo. E mais ainda, pior ainda, é que ele tem ódio ao representante número 1 da nação. E esse camarada aí que está falando, o ódio dele é antes mesmo
das eleições, antes dele ser eleito presidente. Ele não se conformou e hoje, com certeza, ele faz uma campanha, não de hoje, mas de muito tempo, contra o presidente. Quantas vezes esse homem já deve ter falado mal, já deve ter acusado o presidente de tantas asneiras. E agora, alguém aí ficou revoltado da igreja e resolveu mostrar o vídeo. Mas parece que agora ele fez questão que o outro vídeo de hoje fosse mostrado, para mostrar a todo mundo o ódio puro que ele tem do presidente da República. Então, povo aí de Arthur Nogueira, tome providência e tire esse falso profeta desse púlpito aí, que está manchando a Igreja Católica, que está manchando a religião de vocês, que são católicos, e que esse esquerdopata passe a ser político e pregar, ou melhor, falar nos palanques políticos. O palanque está aí, vai ter palanque aí para prefeito, então que ele concorra aí aos cargos de prefeito, vereador, porque padre, realmente, ele não dá para coisa, não dá. Ele mais parece um militante do PSOL do que um padre, é o que eu estou vendo aqui. É isso, pessoal. Esse é o padreco lá da cidade de Arthur Nogueira. Olha aí, católicos de Arthur Nogueira, você vai deixar isso a continuar? Você vai deixar esse padreco continuar cometendo esse grave pecado em cima desse púlpito, com o coração cheio de ódio contra o presidente? Você vai continuar a deixar? Ou melhor, você vai deixar isso continuar? Bom, espero que esse vídeo chegue até o tal padre, que de padre para mim não tem nada, de servo de Deus muito menos. Ele não passa de um servo de uma ideologia satânica chamada comunismo, socialismo, que ele ama e que está com o coração cheio, tá? Quanto que ao ódio que ele tem ao presidente, vai haver uma prestação de conta que logo, logo ele vai ter diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia desse padreco, dessa pobre alma que está aí no caminho torto e vai morrer no caminho torto, infelizmente. Que as pessoas tomem providência. Você aí de Arthur Nogueira, católico daí, tome providência, porque senão você vai morrer junto com esse padre nessa ideologia da esquerda. Que Deus tenha misericórdia. Esse foi mais um vídeo que você possa compartilhar aí e mostrar esse padreco aí, as aberrações e o ódio puro que ele tem no coração. Até a próxima aqui no canal Política Nacional.